Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: a armadura de Deus. Hoje nós vamos ver no nosso primeiro tópico, o inimigo que enfrentamos. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 12. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre o inimigo que enfrentamos e como Paulo se refere a este inimigo. Então, a grande pergunta é: por que temos que conhecer o inimigo? Por que nós temos que conhecer o nosso adversário? Justamente para nós nos prepararmos para tudo aquilo que se levanta contra nós, para tentar nos afastar da presença de Deus. Conhecer o inimigo é o primeiro passo absolutamente indispensável para nos preparar e para alcançar a vitória nessa guerra. Então, sem o conhecimento de como que o inimigo age, nós não vamos conseguir nos preparar. E assim, somos presa muito fácil e somos derrotados facilmente. Então, antes de Paulo falar das nossas armas espirituais, ou seja, antes dele falar da armadura de Deus, ele dá uma descrição completa e assustadora das forças organizadas contra nós, guiados pelo príncipe deste mundo. Então ele vai falar um pouquinho sobre Satanás e seus seguidores. Efésios capítulo 6, verso 12, já nos dá essa descrição, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Paulo fala da batalha, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas e sim contra, e fala do inimigo que tem astúcia, tem poder e é pura maldade. Ou seja, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Então ele tem astúcia, tem poder e é pura maldade. Então nós vamos ver essas três características na vida do nosso inimigo em questão. Só que hoje nós não vamos ver essas três características. Nós vamos ver a primeira característica, astúcia. Astúcia, como fala em Efésios capítulo 6, 11, as ciladas do inimigo. Ele é astuto, ele pensa, planeja e coloca ciladas, tentações, privações, provações para tentar nos afastar da vontade de Deus. Ao falar de ciladas, Paulo está chamando a atenção para que possamos conhecer o inimigo, porque ele age de muitas formas. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, Paulo ele diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele se passa por um anjo tentando enganar até mesmo aqueles que vivem dentro de uma igreja. Segundo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos bem os planos dele. 2 Coríntios capítulo 12, verso 11. Na nova tradução da linguagem de hoje. Na revista e atualizada diz: ignoramos os planos dele. Aqui, na nova linguagem, diz: conhecemos bem os planos dele. Outra forma do inimigo trabalhar, e tem muito êxito, é quando ele convence as pessoas de que ele não existe. Negar sua existência
é expor-nos ainda mais às suas sutilezas. Então, há momentos que o inimigo trabalha tanto na sociedade como na mente das pessoas que ele não existe. E muitas pessoas acreditam que o inimigo, que Satanás, que o diabo, o príncipe deste mundo, não existe. Então acha que o mal não existe e assim vivem à mercê do inimigo. E é facilmente dominado, derrotado e até mesmo possuídos. Pedro nos adverte quanto a Satanás, ao inimigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então você vê, Pedro, ele nos advertindo que ele está ao nosso derredor como leão. Jesus, ao falar do bom pastor, no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz justamente isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atento às ciladas do inimigo. Sugerimos 7 ciladas que ele põe no caminho do homem. Primeiro, depressão de espírito, a perda do encanto com a vida espiritual cristã. A pessoa olha ao seu redor e acha que foi abandonado por tudo e por todos e até mesmo por Deus. E assim ele tem a perda do encanto com a vida espiritual e ele entra em depressão espiritual. Nós temos um exemplo de Elias em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, ele está totalmente depressivo espiritualmente, e ele pede para si a morte. Segundo, ciladas que o inimigo coloca em nosso caminho. Desilusão da mente, perda da esperança. A pessoa perde a esperança de tudo. A esperança da salvação, a esperança da alegria, a esperança de viver, a esperança de estar dentro de uma igreja congregando, a esperança da família. Então, a desilusão da mente. Em Efésios capítulo 1, verso 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo está chamando a atenção na sua oração, que ele estava orando pelos efésios e pelos gentios, para que Deus pudesse iluminar os olhos, e olhando e vendo a esperança do chamado de Deus. E assim eles teriam consciência desse chamado e teriam a esperança. Então muitas das vezes nós temos essa desilusão da mente, a perda da esperança. Terceira cilada que o inimigo pode colocar no nosso caminho: distração do coração, perda dos reais valores da vida. Aqui em Lucas capítulo 14, verso 40, conta a história de Marta e Maria. Marta estava arrumando a casa à espera de Cristo Jesus. Jesus chega e Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Cristo Jesus. E Marta, agitada de um lado para o outro, fala: Senhor, olha, diz para ela vir me ajudar. O Senhor não importa de eu arrumar a casa sozinha? E ele responde. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Lucas capítulo 14, verso 40. E Jesus responde: Marta, Marta, andas agitada muito. Maria escolheu a boa parte.
Então, a perda dos reais valores da vida. Maria estava ali aos pés de Jesus para ouvir valores de vida. E Marta havia perdido esses valores e estava ocupada e pedindo para que Jesus pudesse deixar Maria a ajudar. Quarta cilada que o inimigo possa colocar no caminho do homem: distorção da vontade, perda dos objetivos cristãos, objetivos do trabalho, objetivos da vida, objetivos familiares. Mateus capítulo 19, verso 21 e verso 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende aos teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem é o jovem rico que chega a Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus olha que ele amava mais as suas riquezas do que a Deus, fala: vai, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. Mas por causa do seu amor, ele perde os objetivos da vida. Ele perde a vontade de viver. Ele perde a vontade de ser salvo. Ele queria fazer uma troca. Dava uma quantia de dinheiro e a salvação estava garantida. Mas os valores e os objetivos de Deus é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Quinto, desânimo do corpo, perda da energia física. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. O salmista estava passando por um deserto físico. Ele estava perdendo a sua energia física e ele clama por isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Então, muitas das vezes nós temos perda de objetivos e de energia física para buscar e servir a Deus. Sexto, discórdia na família, perda do sentido de comunhão e respeito. O inimigo coloca esta cilada no caminho do homem. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então a família ela é edificada e fortalecida para viver em unidade, em comunhão, em amor, em respeito. Esta geração de hoje está perdendo tudo isso. E estão perdendo o sentido de comunhão, unidade e respeito familiar. Deixando perder-se buscar a bênção dos pais, dos avós, dos tios, o respeito pelos idosos, o respeito pela autoridade dentro do seu lar. Então, o inimigo coloca essa discórdia na família. E o último, queridos, divisão na igreja, perda da unidade do Espírito, perda da comunhão no Espírito, perda da comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Crói, de que há contendas entre vós. Então Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para corrigir isso. Eles estavam perdendo a unidade, a comunhão, o amor e o respeito para com Deus e a unidade espiritual. E Paulo estava tentando corrigir isso, porque havia contendas entre eles. E quem é aquele que coloca contendas? O inimigo. O diabo coloca ciladas para provocar contendas dentro da igreja. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? O inimigo que enfrentamos, porque temos que conhecer o inimigo, para nos preparar para sermos vencedores
pela fé em Cristo Jesus. O inimigo, ele é astuto. Por que ele é astuto? Porque ele coloca ciladas. E nós listamos aqui 7 ciladas que ele pode colocar na vida do homem. Depressão de espírito, desilusão da mente, distração do coração, distorção da vontade, desânimo do corpo, discórdia na família e divisão na igreja. Então nós temos que orar, buscar a presença de Deus para não cair nessas ciladas que o inimigo coloca. O salmista, ao escrever o Salmo 91, ele diz lá que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Quando nós oramos, ele nos livra do laço do diabo, das ciladas do inimigo, e que possamos ser poderosos pela fé em Cristo Jesus. Amanhã nós vamos continuar vendo que ele tem poder e vendo que ele também é pura maldade. Esse é o inimigo pela qual nós enfrentamos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque a tua palavra nos mostra como é o agir do inimigo. E o Senhor nos mostra também o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos fortalecer para todo dia mal, para todas as ciladas do inimigo que Ele coloca para destruir a família, a nossa vida e a nossa comunhão de uns para com os outros e a nossa comunhão com o Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família, protegendo, livrando, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza de toda a cilada do inimigo. Porque o inimigo é astuto, mas o Senhor está em nós e o Senhor é mais forte daquele que tenta nos derrubar. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.